Olha lá, está gravando, maravilha. Vamos lá. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. O não e a luta é o nosso título, é a mensagem de número 80, uma fala de Jesus, anotada por Mateus, no capítulo 5, versículo 37. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não, recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Esse é mais um ensinamento de Jesus para o nosso aperfeiçoamento, sempre trazendo lições edificantes através dos benfeitores, como o Espírito Emmanuel, que sempre traz esclarecimentos a respeito dos ensinamentos deixados por Jesus, que é para a nossa reflexão, que é para o nosso aprendizado, que é para o nosso consolo, é para o nosso caminhar, caminhar com mais firmeza, confiar com mais fé, confiar mais, caminhar mais fortalecidos na certeza do amor desse mestre que só deseja o nosso bem, a nossa luz, o nosso crescimento espiritual. Agradecemos a presença amiga dos nossos anjos guardiães,
dos nossos amigos espirituais, que também próximos sempre a nós, vibrando pelos nossos acertos, pelos nossos sims e também pelos nossos nãos, mas que sejam sempre a exemplo da luz, do amor, da fraternidade, da bondade, ensinadas por Jesus. Agradecidos que estamos por mais essa oportunidade de encontro para aprendermos, para nos fortalecermos, para nos consolarmos uns com os outros, crescendo juntos, amparados pelo amor divino. Nós pedimos pelo início da apresentação, desejando que o nosso companheiro, nosso amigo, nosso irmão Marcos Perdemos a tua voz agora no final, mas obrigado, Raquel. Que assim seja. Mas vamos lá. O que eu vou fazer, a apresentação que eu preparei para vocês hoje, eu já tinha feito uma vez num centro em São Paulo, e é baseado no trabalho do Dale Carnegie. Dale Carnegie é um sujeito que nasceu nos Estados Unidos em 1888, sofreu pra caramba, mas apesar de todo o sofrimento que ele viveu, ele conseguiu encarar todos os desafios da vida dele de uma maneira bastante positiva. E ele depois se transformou, eu diria para mim, num grande revolucionário de uma maneira positiva. Houve a Revolução Industrial, e para mim esse cara, Dale Carnegie, ele gerou a revolução, para mim, administrativa, com foco no ser humano, né? O ser humano, que naquela época era tão explorado, ele mudou completamente a maneira das relações humanas, e fazendo com que depois os próprios empresários, os grandes líderes mundiais também se preocupassem muito mais com os aspectos humanos. Mas vamos lá. E assim, eu acho muito bacana que o Luciano teve essa ideia. Ele falou uma vez do Dale Carnegie, eu me liguei, eu fiz um treinamento do Dale Carnegie ainda quando vivi em Blumenau, e foi uma experiência muito positiva, muito bacana, que eu quero também compartilhar um pouco com vocês aqui hoje. Vamos lá. Então, quero fazer aqui o compartilhamento. Estão vendo? Sim. Maravilha, então vamos começar. Dale Carnegie, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, é o nome do livro dele, uma das grandes obras do Dale Carnegie. Esse é o sujeito, simpático, pensativo, e esse é o livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E aqui tem uma coisa que já me chamou a atenção. Esse livro pode modificar todo o curso de sua vida, porque, na verdade, assim, até achei bacana que hoje a Fátima está aqui, são abordagens que a gente fala assim, espera um pouquinho, esse cara era espírita? Não, ele não era espírita, mas ele era cristão. Pelas colocações que ele faz, a gente vê que ele era cristão. Mas, se a gente fizer um paralelo com o espiritismo, é basicamente quando todo mundo está falando que coisa ruim, que coisa negativa, que coisa... Eu falo, vamos começar a mudar o foco e vamos começar a enxergar o que está acontecendo de uma maneira positiva. Então, ele dispara certos gatilhos que nos fazem enxergar a vida de uma maneira diferente. Então, Dale Carnegie nasceu em Maryville, Missouri, em 1888, faleceu em Nova York em 1955, aos 67 anos. Não viveu tanto tempo assim. Foi um treinador, escritor e orador norte-americano. Seu primeiro emprego depois da faculdade foi vendedor de cursos por correspondência para pecuaristas. A gente já percebe que a vida dele não foi fácil. Depois começou a vender toucinho, sabão e banha de porco. Foi aspirante a ator, tentou ser ator. Apesar de seu perfil modesto, tornou-se famoso por sua ênfase na melhoria do ser humano. Isso é muito importante, isso aqui é bacana, chamou minha atenção. Fundou o que é hoje uma rede mundial de mais de 3 mil instrutores e escritórios em 97 países, que já formou mais de 9 milhões de pessoas no mundo. Eu sou um deles.
Foi autor de best-sellers Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas e Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Graças ao sucesso obtido, chegou a ser conselheiro de líderes mundiais. Então, vamos fazer um paralelo aqui, que eu acho muito legal, né? Ele fez uma faculdade, foi vender curso de correspondência para pecuaristas. Depois começou a vender toucinho, sabão e banho de porco. E chegou a ser conselheiro de líderes mundiais. Escreveu colunas em diversos jornais e teve o seu próprio programa de rádio, naquela época, né? 1900 e pouquinho. Teve mais de 60 milhões de cópias dos seus livros, que foram impressos e publicados em 38 idiomas. Então, um sucesso absoluto. Então, o que a gente vai ver hoje aqui é um extrato, claro que não dá para... Eu espero, assim, naquela época, quando eu fiz essa apresentação para aquela palestra no centro, foi mais ou menos 1 hora, eu espero que 1 hora a gente consiga dar uma passada geral nos principais aspectos. Então, aqui veio a pergunta, né, da Raquel, como que era o nome dessa conversa com vocês hoje aqui? Viver em compartimentos diários, hermeticamente fechados. Olha que legal. Vamos repetir? Vamos ter isso bem claro. O que significa isso? Viver em compartimentos diários, hermeticamente fechados. Qual é a opinião de vocês com relação a isso? O que vocês acham? Alô? Oi? Não estou ouvindo nada. Marcos? Oi? Viver olhando só para o próprio umbigo, é o que me veio à cabeça. Ok. Interessante. O que mais? Obrigado pela contribuição. Viver no aqui e agora. Perfeito. Esquecer do ontem e esquecer do amanhã. Que a grande essência, o grande mistério da vida reside no aqui e agora. Posso interpretar também como viver segundo, né, as suas verdades, os seus valores, né, compactamente fechados, digamos assim, né? Não se deixar influenciar por coisas externas, desde que não te façam muito mal, entendeu? Também pode ser algo parecido com isso. Legal, legal, bacana, Leonardo. Uhum. Então vamos lá, vamos fazer agora um paralelo. Assim, eu quando peguei isso, eu falei assim, opa, aí tem alguma coisa, tem uma mensagem, né? Olha só que bacana esse desenho do navio. Eu adoro navios, né? Eu adoro navio, avião e tudo mais. Navio, olha só que bacana, né? O navio de containers, esse aqui, né? Ele tem diversos compartimentos, né? Aqui tem a parte de container. Aqui embaixo também poderia ter container, poderia ter mais um monte de coisa. Aqui tem, né? Ele está transportando também carros, está transportando. E olha só que interessante aqui. Espera um pouquinho, que agora eu vou ter que. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é um desenho, né? Como se fosse assim uma planta de um navio, né? Estão vendo? Uhum. Legal. Sim. Então aqui a gente vê que tem um compartimento, e aqui tem uma certa barreira. O que aconteceria se esse navio ele tivesse um acidente e começasse a entrar água aqui? Os navios, eles têm uma proteção interna que o cara fala assim, opa, tivemos um acidente, está entrando água, está soando um alarme, e aqui fecha, né? Fecha aqui uma barreira, uma comporta, porque senão a água vai entrando, vai tomando conta do navio, o navio afunda. Não é assim? E é basicamente isso, gente. É uma coisa simples, que às vezes se torna tão difícil e complexa para nós. A gente tem que estabelecer barreiras na nossa vida. Aquilo que o Napo falou, tudo a ver, o que o Luciano também falou, né? E às vezes a gente precisa chegar assim, estabelecer um limite, senão o barco afunda. E olha o que acontece quando ou a carga ela é excessiva, ou quando houve um acidente e a água entrou no navio e essa barreira, essa comporta, não se fechou. Olha só o que acontece. Não é assim? Esse é o resultado. Gente, o navio afunda. E aqui eu quero fazer um paralelo. Quem é esse navio? Somos nós. Cada um de nós aqui é um navio. Que está levando uma carga de sentimentos, está levando uma carga de
experiências. E se a gente não tomar cuidado, e se a gente não estabelecer essas barreiras, esses limites, esse navio afunda. Estou falando alguma besteira, Fátima Cochete? Não, claro que não. Claro que Né? não. Não é verdade? Né? É isso aí. Né? Porque, assim, o próprio ser humano ele tem um limite para poder aguentar, suportar essa carga. E quanto mais carga a gente colocar dentro desse navio e a gente assumir essa carga, esse peso, a gente afunda. A gente não comporta. Olha o que acontece, né? Pessoas... Achei muito legal essa imagem aqui, né? Quais são os sintomas do esgotamento físico e mental? E uma coisa também que o Eunapio falou agora há pouco, eu achei bacana. A gente recebe tanta informação hoje em dia, mas tanta. O que é bom para mim e o que não é, eu tenho que filtrar. Eu vou aceitar tudo? A gente vê tanta informação chegando para nós e tanta informação falsa, que a gente chama de fake news. Se eu não tiver a capacidade de filtrar e assumo tudo isso, eu quebro no meio. E é isso, ó. Vem aqui, ó, já não sabe mais o que fazer, o sujeito aqui está perdido, esse aqui está todo até, ó, tá arranhado, né? Eu achei muito legal essa imagem aqui também, né? Esgotamento absoluto. E eu passei por isso. A Cris sabe muito bem, a Cris não me deixa mentir. Eu tive um burnout, uma ameaça de um problema cardíaco. Eu estava numa condição como essa aqui, ó. Assim, ó. Isso aqui. Esse era eu aqui há uns anos atrás, né, Cris? Não era? Então eu posso falar de experiência. Agora a parte mais interessante. Ai, coisa boa isso aqui. Quando eu vi isso aqui, eu falei, ai, que legal. Oração do Pai Nosso. Vamos ler um pouquinho aqui o Pai Nosso? Vamos lembrar dessa oração? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Insisto, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Alguém notou alguma coisa aqui nessa oração fantástica que Jesus nos ensinou? Me ajudem, por favor. Não? Eu acho que no contexto é o pão nosso de cada dia. Né? Pois é. Hoje, a palavra é hoje. Hoje é pão nosso de cada dia. Mas há também isso. Vocês mataram a charada. Mas há um detalhe bem interessante também, né, Marcos? Eu acho que aí vem a liberdade nossa tem um limite, né? Porque a vontade divina tem que ser maior, tem que sobrepujar a nossa infantilidade, a nossa vontade a gente não consegue entender. Perfeito. Quando ele fala da vossa vontade, ela tem que ser feita em primeiro plano. Isso é difícil a gente entender ainda, né? Como crianças teimosas que somos. É isso aí, Onap. Mas veja, o que você falou, perfeito, Luciano, Zé, a Fátima, perfeito. Veja só, o nível de confiança, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E ele, espírito de altíssima envergadura, capacidade, com uma condição moral elevadíssima, confia tanto em Deus, fala assim, seja feita a vossa vontade. Ele, que tinha condições de estabelecer e impor a vontade dele, confia tanto no Pai, tanto em Deus, que ele fala, a vossa vontade é mais importante do que a minha. Olha que bacana. E aí entra exatamente isso que você falou, Eunap.
nós ainda somos crianças rebeldes. Queremos muitas vezes que a nossa vontade seja cumprida. Só que o que prevalece é a vontade do Pai, que não vai ser executada conforme uma inclinação, conforme um pedido, conforme uma exigência egoísta da nossa parte. É algo que vem em benefício de todos. E muitas vezes a gente não compreende. E aí depois entra exatamente o que vocês falaram, o Luciano, né, Fátima, o Zé também. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus não fala do pão de ontem, nem de amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui a um ano. Ele fala hoje. E vamos ser bem sinceros, aqui entre nós, se a gente tiver pão para comer hoje, pão, leia-se comida. Já temos que estar super agradecidos e felizes da vida. Se a gente tiver o que comer hoje, está muito bom. O Dalton, ele mostrou para nós uma situação de pessoas que trabalhavam lá no Frei Luiz, estavam trabalhando na assistência social e agora estão na fila da assistência social. E a gente muitas vezes não se dá conta da importância de ter comida na nossa mesa hoje. Então, que recado importantíssimo de Jesus. Se a gente começa a esmiuçar esses detalhes do pão nosso, a gente começa a ter um entendimento. E aí a gente vê que o Dale Carnegie, que não é o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, que não é um livro espírita, não é uma obra espírita, mas o fundamento e a genialidade tem tudo a ver com esse recado bastante claro e simples de Jesus. Tem alguém querendo falar alguma coisa aqui? Deixa eu ver se tem alguém com mão levantada. Eu poderia, se não tiver ninguém? Pode. Marcos, acho muito interessante, mas você sabe, vou te confessar uma coisa. Sim. Nunca, quando eu orei esse Pai Nosso, eu pensei em Jesus pedindo ao Pai, e sim a nós pedindo a Jesus como nosso Pai. Eu achei interessante essa visão sua de que Jesus está incluído pedindo ao Pai. Isso mostra uma humildade, mostra estamos juntos, entendeu? Que até então eu não tinha me tocado nisso. Eu pensava assim, bom, essa oração foi feita por um homem pedindo a Jesus a proteção, que é o nosso Pai. Mas você colocou de um modo que Jesus está dentro desse contexto e ele está pedindo a proteção ao Pai maior, ao Pai dele, entendeu? Para todos nós. Então, ele se coloca muito mais palpável, muito mais visível para nós, muito mais próximo das nossas dores, das nossas dificuldades. Isso é muito interessante. Deixa eu falar uma coisa, Sônia. Esse comentário seu é perfeito. E quando eu li isso, eu pensei muito na situação dele lá no Monte das Oliveiras, né? Aquele sofrimento todo, porque ele ia se deparar, talvez, com um dos aspectos mais brutais do nosso planeta, que é a agressividade do ser humano. E o ser humano, quando ele é imbuído de poder, quando ele é imbuído ele recebe umas estrelinhas em cima do ombro, né? Que eu também já recebi. A tendência é que o ser humano ele faça barbaridades, né? Então ele sabia no Monte das Oliveiras que ele ia passar por tudo aquilo, que ele ia ser preso, que ele ia ser espancado, que ele ia ser açoitado, que ele ia ser morto. E ele sofreu. Ele sofreu uma angústia tremenda, ele chorou. Ele ficou inconformado porque ele pediu aos discípulos, por favor, eu vou lá para cima, vocês fiquem aqui vigiando. E a hora que ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. Ele fala, poxa, eu pedi para vocês, cuidem, vigiem. E eles dormiram. E ele, então, sentindo toda aquela angústia
tendo já aquele pressentimento que era tão grave, tão doloroso para ele, ele fala, Pai, que se cumpra a tua vontade, né? E aqui fica mais claro do que nunca, mais claro do que nunca. Então a gente consegue perceber a grande lição exatamente, Sônia, de humildade de Jesus, que é o maior exemplo de humildade que eu já vi em toda a minha vida. Um grande exemplo de humildade. Zé, você está com a mão levantada. Fala, meu querido. Eu só gostaria de lembrar que o Pai Nosso ele tem outra leitura. Não estamos dando a leitura do alimento diário. Mas se você olha, prestar atenção, todo o texto são palavras que não são sempre subjetivas, né? Reino, vontade, ofensa, tentação, mal. E a gente tem que se lembrar que é uma oração que Jesus está nos ensinando para nós falarmos com Deus. Uhum. Então, essa colocação do pão para muitos, né, a ideia da igreja ali reforçou essa ideia para ser o pão, para ser a divisão, mas na verdade é o pão espiritual de cada dia. Sim. São as nossas experiências diárias. Então, eu entendo nesse ponto que é um pedido nosso que a gente consiga, sim, as experiências diárias para ajudar no nosso progresso. É isso. Perfeito, muito bom, legal. Fala, Leonardo, fala, queridão. Não, é só apenas mais uma, só curiosidade mesmo, deixa eu baixar aqui minha mão. Só curiosidade mesmo, essa oração do Pai Nosso, se não me falha a memória, ela só aparece uma vez nos quatro evangelhos, né? Eu acho que só aparece em Mateus. E ela precede, né? É uma oração muito engraçada, porque ela precede algumas informações que Jesus estava dando para os seus discípulos. Por exemplo, em Mateus, antes dele ter falado sobre isso, ele falava sobre a felicidade. Se você quer ser feliz, então lembre-se. Aí ele fala o Sermão da Montanha, isso em Mateus, né? Ele também fala sobre outras coisas. Inclusive, ele fala, se você quiser orar, quando você quiser orar, né, com Deus, falar com Deus, né, mantenha-se no local onde você se sinta somente você e ele e faça a seguinte oração. Aí ele narra essa oração Pai Nosso. É muito engraçado. Apenas uma contextualização bíblica só. Das minhas aulas de catequese. É isso aí. Eu já não tinha mais esses detalhes, mas obrigado pela contribuição. Seguimos. Então, aqui fica destaque isso aí, que o Zé falou importantíssimo. A gente tem o pão material e a gente tem o pão espiritual. Mas Jesus, ele termina essa frase com a palavra hoje. Ele não fala do ontem, não fala do amanhã. Então, isso Dale Carnegie destaca no seu livro também. Ele usa, eu falo assim, vocês lembram do que Jesus falou? Dale Carnegie. Seguimos. Aqui é uma brincadeira com vocês agora. Vamos relaxar um pouquinho. O que vocês estão vendo aqui? Estou vendo a orelha do Mickey. Ponto preto. Ponto preto. O nariz do Mickey, pronto. O quê? Usando na orelha, eu estou vendo o nariz do Mickey. O nariz do Mickey. O nariz tá Pode bom, ser o hein? Snoopy, né? Pode ser o Snoopy, tá vendo? Pode ser o Snoopy. E agora? Dois olhinhos espiando. Acho que 2 olhinhos cegos. 2 olhinhos espiando, é isso aí. Sabe, a gente sempre fala, a Cris, ela sempre me chama a atenção também quando eu começo a olhar as coisas negativas. Assim, a Cris, a gente já tem uma relação de mais de 30 anos, né? E ela trouxe uma alegria, uma felicidade para a minha vida que foi um negócio impressionante. E ela continua sendo essa usina de alegria na minha vida, né? Ela sempre fala, quando eu estou chateado, eu tenho às vezes uma certa tendência negativa, ela fala assim, toma cuidado para quando você vê a folha branca, um pontinho preto, dá foco na folha branca. A folha branca, ela te oferece muito mais do que o pontinho preto. E quando a gente... né? Olha só, né? Eu ia falar isso, Marco. Né? A gente, de repente, se surpreende, né? Primeiro a gente começa aqui, né? Coisa estranha, né? A gente dá foco no negativo, é a nossa tendência perigosíssima
Dá foco no negativo. E depois vem a surpresa, uma coisa lindíssima, né? Olha, parece uma águia até sorrindo aqui, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Às vezes acontece uma coisa e a gente fala, o que o Eunap falou logo no início, filtrar o que é bom para mim e o que não é. E o Dale Carnegie, então, ele dá algumas recomendações. Eu quero agora passar por essas recomendações, vai ser um pouquinho mais de texto, mas vamos conversar sobre isso, que é algo espetacular. E nós estamos falando do início do século XX. O primeiro livro dele que estourou foi em 1936. Eu não estou falando aqui de recomendação de Kardec, nem do Dr. Bezerra, nem de Emmanuel. Estou falando uma recomendação do Dale Carnegie, no início do século XX. Fecha as cortinas sobre o passado e o futuro, viva em compartimentos diários hermeticamente fechados, ou seja, viva o presente. E nós vemos tantas vezes, a gente vê isso, pessoas que estão tão preocupadas com o passado, preocupadas com o futuro, e não têm a capacidade de viver o dia de hoje, que é chamado de presente. Não é verdade? Não acontece? Isso. Marcos, coloca no slide, Marcos, para aumentar mais para a gente. Quê? Coloca na... Você não está no slide, você está só mostrando... Está na apresentação. Eu estou no modo apresentação, é. Ah, é? É. Tá pequeno? Tá. Então vai com Deus. É só você virar o telefone na posição paisagem que você aumenta automaticamente o tamanho da imagem. Ah, tá bom. Põe ele deitado. Sim, tenta. Porque eu já estou no modo apresentação aqui. Quem está com o computador está conseguindo ver bem? Sim. Não, eu tô vendo tranquilo, estou preocupado com as pessoas mais novas. Seu telefone é iPhone ou Nata? Porque os iPhones geralmente não viram, né? Eles não ficam deitados. Talvez seja por não, meu telefone é vagabundo, é Samsung mesmo, rapaz. Meu é um vagabundo Samsung. Ele até de ladinho ele pega. O dele é o iPhone, é mineiro. Então, vamos lá, pessoal. Se você tem um problema que o preocupa, aplique a fórmula mágica seguindo essas 3 etapas. Pergunte a si mesmo, qual é a pior coisa que poderá me acontecer? Prepare-se para aceitar o pior se for preciso. Depois, calmamente, procure melhorar a situação partindo do pior. Para uma pessoa, vamos falar agora, né? A gente vive essa situação de Covid, a gente vive tanta coisa, né? O que é o pior que pode acontecer num momento como esse? Esses dias eu pensei nisso e falei, pô, eu desencarnar. Agora, se eu não estiver preparado, a gente estava falando tanto esses dias nos outros estudos, né? Vamos preparar bagagem, vamos só levar coisa boa. Se a coisa acontecer, a gente vai estar preparado para a gente ser feliz quando a gente estiver do outro lado, a gente poder trabalhar logo, poder ajudar. Agora, numa situação de Covid, eu tomo Covid, tenho meus 55 anos, vou ser entubado e vou morrer. Eu já deixei pelo menos, olha, eu tive, faz pouco tempo, assim, poucos anos, eu tive um burnout, uma parada cardíaca, né? O que eu tinha feito já, pelo menos? Eu tinha um seguro de vida preparado para a Cris. Falei, Cris, se acontecer alguma coisa comigo, ó, você vai lá nesse telefone e fala com esse homem que ela já conhece lá da nossa seguradora porque se eu tiver que partir, eu quero que a Cris esteja bem. Entende? Então, às vezes a gente precisa falar assim, ok, e se isso acontecer, qual é a pior situação? Uma é a gente se preocupar de tal maneira que a gente já não consegue mais dormir, aí o barco afunda. O barco afunda. Para o barco não afundar, ok, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer. Qual é a pior situação que pode acontecer dessa situação que eu estou vendo agora? O que pior pode vir? Você fala, pior pode ser isso. Então, vamos se preparar para isso. Lembre-se do preço exorbitante que você poderá pagar pelas preocupações em termos de saúde. Gente, a saúde é a primeira que vai sentir o impacto. Os que não sabem como combater as preocupações morrem jovens. É consequência.
Obtenha os fatos. A metade das preocupações existentes no mundo é causada por pessoas que procuram tomar decisões antes de ter conhecimento suficiente no qual basear uma decisão. Impulsividade. Aqui eu estou falando de impulsividade. Gente, obtenha os fatos. Puta, eu recebi aqui um negócio que me deixou super preocupado. Um cara me mandou um vídeo. Vamos buscar os fatos. Vamos ser inteligentes, vamos filtrar, que nem o Leonardo falou. Botar um filtro. É bom para mim? Não é bom. Não é bom para mim? Então vou buscar o fato agora. Vamos lá, vamos. Insisto, hoje em dia, tem tanta coisa acontecendo, tem tanta maldade, tem tantas armadilhas. E um lance que o Luciano falou também agora há poucos dias atrás para nós aqui no grupo de estudos, que houve uma pessoa que usou o WhatsApp de uma outra pessoa para pedir dinheiro. O que o Luciano fez? Fez uma chamada de vídeo para saber se era ou não era. E aí descobriu que o cara não queria nem papo. Claro, roubou o WhatsApp, né? Então, que situação que poderia ter vindo daí? Ah, meu Deus, a pessoa está morrendo lá, a pessoa vai morrer, precisa de dinheiro, tem que passar por uma cirurgia, eu vou ajudar. Possibilidade. Vamos pensar. E o que está aqui em cima, o que está no ponto anterior, é super importante. Os que não sabem como combater as preocupações morrem jovens. Depois de pensar cuidadosamente dos fatos, tome uma decisão. Tomar uma decisão significa também ação. Após chegar cuidadosamente a uma decisão, haja. É isso que eu falei para vocês agora. Ponha-se em ação para levar avante a decisão tomada e deixe de lado qualquer preocupação quanto ao que poderá vir. Muita gente hoje, eu acho que está bastante preocupada com perda de emprego e tudo mais. Ah, meu Deus, vou perder meu emprego. E para de dormir. Para de dormir, chega no outro dia, está arrebentado. E o chefe vai chegar assim e falar, escuta, você já fez aquele trabalho? Ah, meu Deus, eu esqueci, eu dormi tão mal. E a pessoa começa a dormir mal, começa a dormir mal, começa a dormir mal, isso vira uma bola de neve. E a pessoa se arrebenta, não tem mais condições, perde o emprego. Porque não consegue mais produzir. Agora, a partir do momento que a gente tem confiança em Deus, que a gente confia em Jesus, que a gente confia na espiritualidade, ele dá uma recomendação básica aqui. Faça o melhor que você puder. A gente vai ver isso um pouquinho adiante. Quando você, qualquer das pessoas com as quais você trabalha, forem tentados a se preocupar com algum problema, responda às seguintes perguntas. Qual é o problema? Tem gente muitas vezes que fala, ai meu Deus, temos um problema. Temos. E não é problema nenhum. Qual é a causa do problema realmente? Temos que fazer essa avaliação. Quais são as soluções possíveis? É tão interessante, né? Eu trabalhei tanto tempo em banco, essas coisas. Quando eu era no início, né, me apavorava. Ah, meu Deus, tem um problema. Meu chefe falou assim, qual é o problema, Marcos? Não, que aconteceu isso. Isso realmente é um problema? Né? E depois ele falou assim, ok, se você considera isso um problema, quais são as soluções? Ah, eu não sei. Então, pense numa solução e me traga uma solução. E aí eu fui amadurecendo na minha maneira de agir, de reagir também aos problemas, e acabei descobrindo que muitas vezes a resolução do problema estava nas minhas mãos. E que o problema que eu pensei que era gigantesco não era tão grande assim. Qual é a melhor solução? Então, aqui tem 4 perguntinhas. Qual é o problema? Qual é a causa do problema? Quais são as soluções possíveis? E qual é a melhor solução? A hora que você responde tudo isso, tome uma ação. Haja. Varra as preocupações do seu espírito, conservando-se sempre ocupado. Muita ação é uma das melhores terapias que já se descobriu para curar aborrecimentos. Aqui entramos num assunto bastante interessante. Cabeça desocupada é oficina do diabo. É ou não é? Né?
E aí eu lembro sempre do Dalton, né, que ele fala assim, puxa, eu estou aqui construindo um andar, hoje eu carreguei 100 baldes de concreto. Que bacana, ele está fazendo algo. Agora, a partir do momento que a pessoa chega e para com tudo, senta no sofá e fica pensando, vai pensar besteira. Pensa, começa a se preocupar com algo que não devia se preocupar. Esses dias, eu até conversando com... Eu vou dar um exemplo agora da minha vida privada. Eu consegui um trabalho numa empresa de tecnologia, minha mãe super preocupada. Meu filho, eu fiquei tão preocupado, não consegui nem dormir, porque você agora está trabalhando numa empresa de tecnologia, uma coisa que você nunca trabalhou. Eu falei, mãe, tadinha, né? Já tem seus 88 anos. Eu falei para ela, mãe, não se preocupa por isso. Fique feliz que eu tenho um trabalho. Eu trabalho com tecnologia, até mesmo antes de ter casado com a Cris, né? Então ela já vai esquecendo. Eu falei, mãe, tira o foco da preocupação, né? E mantenha o foco que eu, com 55 anos, consegui um novo trabalho e tenho a oportunidade de avançar. Então, isso é motivo de alegria e de agradecimento. Não faça barulhos por causa de bobagem. Não permita que coisas insignificantes que não passam de insetos da vida arruinem a sua felicidade. Muito bem. E às vezes a gente faz barulho por nada, né? Na verdade, a gente chega e fala... E de repente é um negocinho pequenininho lá e a gente gerou incômodo, a gente influenciou negativamente pessoas, né? Então, não vamos fazer barulho por causa de bobagem. Tem outra coisa também que eu queria falar aqui, tem uma coisa esses dias que eu estava conversando com a Cris, o passarinho, que canta demais também, é justamente aquele passarinho que vai ser observado no momento lá que tem alguém caçando passarinho, ele vai botar atenção no passarinho que está cantando. Se você tiver numa condição boa, numa condição feliz, guarde isso para você, seja discreto. Porque se a gente sai falando demais, e a gente fala, nossa, olha que coisa boa que aconteceu comigo, né? O que a gente vai gerar com isso? Inveja. É olho gordo. É um monte de coisa negativa de pessoas que estão vivendo numa condição pior, que não têm condições também de se alegrar com a tua felicidade, com a tua vitória. Então, vamos ter esse cuidado. Vamos ser discretos. E antes da gente começar a gritar por causa do problema, vamos ver se o problema é realmente um problema. E muitas vezes a gente transforma um problema pequenininho num verdadeiro monstro, para depois a gente chegar dias depois, algumas semanas depois, falando, nossa, eu gastei tanta energia num negócio que nem era um problema, né? Acontece. Empregue a lei das probabilidades para descartar as suas preocupações. Olha que interessante, probabilidade. Pergunte a si mesmo, quais são as probabilidades de que isso, aqui eu vou falar, existem dois aspectos, que aconteça e que não aconteça. É interessante, eu estou trabalhando muito com gestão de riscos, e risco risco é um problema possível. A gente detecta um problema, detecta uma falha, então é um risco. O que você tem que fazer? Você tem que trabalhar para poder resolver esse risco, para resolver uma vulnerabilidade, por exemplo. Agora, qual é a probabilidade de que isso aconteça? Ela é alta. Então, eu tenho uma prioridade maior para resolver esse problema. Agora, se eu não tomar nenhuma ação, é muito provável que esse risco se concretize e se transforme realmente num problema. Então, essa colocação do Dale Carnegie é fantástica. Quais são as probabilidades ou a possibilidade de que isso não aconteça ou realmente aconteça? A gente tem que ter isso claro. Ou pelo menos tentar ter claro. Coopere com o inevitável. Olha que coisa fantástica isso aqui. Se você vir que qualquer circunstância está além do poder da sua vontade, e que, sendo assim, você não pode modificá-la nem corrigi-la, diga a si mesmo, assim é. Não é quando a gente fala no espiritismo, assim seja, né? Não pode ser de outra maneira. Então, o que eu posso fazer? Posso mudar? Não, não posso mudar. Aceita. Aceita. A gente vai sofrer menos quando a gente aceita.
eu vou me... O Eunapio já falou uma coisa bacana, né? As crianças pequenas, crianças rebeldes, a gente se esperneia, a gente grita, e a gente se arrebenta. Aceita. E se a gente aceitar, tiver a capacidade de analisar quais são as consequências dos fatos, tomar decisões e agir, todo sofrimento, por mais duro que seja, gente, por mais duro que seja, o sofrimento acaba sendo menor. Aplique uma ordem de stop loss. O que significa stop loss? Parar com as perdas relacionadas às suas preocupações. Veja até que ponto uma coisa merece que você se preocupe com ela e recuse-se a pagar mais, porque toda preocupação tem um preço. E o primeiro preço que a gente paga pela nossa preocupação é a nossa saúde. É o primeiro. Então, aí vem saúde, aí vem insônia, aí vem agressividade, eu me torno uma pessoa agressiva dentro de casa, eu dou pancada em todo mundo, começo a gritar com todo mundo, e aí depois ainda a mulher fala assim, né, o seu pai está nervoso, ele está preocupado com algo, né? Ainda vem a defesa, né? Mas tudo isso tem consequências, tem perdas. E a gente tem que chegar a um ponto de falar assim, eu preciso parar aqui, senão eu vou perder muito, senão de repente eu perco minha família, eu perco as pessoas que eu mais amo, eu perco as pessoas nas quais eu mais confio, eu perco justamente aquelas pessoas que quando tudo estiver ruim, são as pessoas que vão estar do meu lado. Veja que importante é isso. Aí vem, coisa bacana, essa Dale Carnegie, esse sujeito é demais. Deixe o passado enterrar os seus mortos. Não tente serrar serragem, não faz sentido, né? Serragem é aquele pozinho lá que já está lá no chão, eu vou lá, pego e vou querer serrar aquilo. Não. E não era Jesus também, né, Eunapio, que falou assim, ele deu uma recomendação bem parecida. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Né? E aquilo que aconteceu, eu não consigo mais mudar. Não tem como. Está no passado. Então, se algo está lá no passado, o que eu consigo mudar? Eu preciso saber o que aconteceu ali. Para quê? Que benefício isso vai me gerar? Então, deixe o passado enterrar os seus mortos. Não tente encerrar serragem. O que passou, passou. A gente não pode mudar. Tenhamos sempre em mente ideias de paz. Olha só, que bacana. Coragem, saúde e esperança, pois a nossa vida é o que os nossos pensamentos fazem. Nós somos aquilo que nós pensamos, gente. Então ele fala, foca no positivo, paz, coragem, saúde, esperança. Foco no positivo. E fala de uma maneira muito clara e brilhante. Somos o que pensamos. Não procuremos nos vingar de nossos inimigos, porque se o fizermos, causaremos mais dano a nós próprios do que a eles. Olha que maravilha, a lei de ação e reação. Não é isso? É ação e reação. Não desperdicemos um minuto sequer pensando nas pessoas que não nos agradam. E teve um negócio aqui que a gente já falou nesse estudo que eu achei muito legal. Sempre que tem alguém que não nos agrada, alguém que nos confronta, alguém que nos gera incômodo, é alguém que tem algo a nos ensinar. Esse é o nosso principal instrutor. Sexta-feira eu estava conversando com um colega do trabalho que eu tenho uma certa dificuldade com ele. A gente conversando, tentando resolver uma situação financeira complexa, eu dei uma proposta, ele não entendeu, e aí Marcos, eu não estou te entendendo. Eu falei, calma, eu vou te mostrar. Se você tiver calma, eu consigo. Mas eu estava fervendo por dentro. Eu estava assim com o peito já apertado, assim, estava até doendo já. Eu falando assim, meu Deus, o que esse sujeito tem para me ensinar? Eu mantive a calma,
num determinado momento, eu subi um pouquinho o tom de voz e logo depois, assim que aí eu voltei, mantive a calma, falei, vamos agora olhar aqui direitinho e eu te explico. E aí deu tudo certo. Ele falou, fantástico, muito bom. Você aprendeu a maneira como nós trabalhamos. E em lugar de nos preocupar, pô, isso aqui para mim, quando eu li, eu falei, show. Em lugar de nos preocuparmos com a ingratidão, esperemos por ela. Parece absurdo, né? Em lugar de nos preocuparmos com a ingratidão, esperemos por ela. Lembremos que Jesus curou 10 leprosos num dia e somente apenas um único agradeceu. Dos 10, apenas um. Por que deveríamos nós, então, esperar mais gratidão do que Jesus? Lembremos-nos de que o único meio de encontrar a felicidade é não esperar gratidão, mas dar pela simples alegria de dar. Uma ação nossa, que fazemos de boa vontade, pode transformar o dia de uma pessoa. Um sorriso, uma gentileza, uma pequena ação pode transformar o dia de uma pessoa. Eu lembro sempre daquele exercício, né, da Cris, o desafio que ela enfrentou com um sorriso, né? Lembremos-nos de que a gratidão é um sentimento cultivado. Se quisermos, pois, que os nossos filhos nos sejam gratos, devemos ensinar-lhes a gratidão. Olha que fantástico isso. Então, eu tenho certeza que o Dalton, também com os filhinhos dele ali, e todos nós que somos pais, vamos conseguir fazer que os nossos filhos sejam pessoas de bem, dando o exemplo de pessoas de bem. Então, não adianta, se eu chegar em casa, for uma pessoa agressiva, se for uma pessoa arrogante, estúpida, esperar que meus filhos sejam da mesma maneira. E aqui ele fala alguma coisa mais ou menos assim. Se eu espero algo do mundo, eu tenho que dar o exemplo. E não espere a gratidão, espere a ingratidão. Quantas vezes a Cris sempre fala assim, Marcos, por que você se incomoda com isso? A Cris, ela é brilhante nessas horas. Às vezes me incomodo, mas ela fala assim, eu aqui na Alemanha, a gente tem uma situação de que as ruas são apertadas, muitas vezes, aqui perto de onde a gente mora, eu paro, sempre deixo a pessoa passar. Raramente as pessoas agradecem. Eu me incomodo quando a pessoa não agradece, mas eu me incomodo porque eu quero. O lance aqui é o seguinte, parar, deixar a pessoa passar, eu fiz a minha parte. Eu dei minha cota de contribuição, né? E é isso que a gente precisa começar a aprender. Contemos as bênçãos que nos são concedidas. Vamos lá, de novo. Contemos as bênçãos que nos são concedidas e não as nossas contrariedades. Significa foco no positivo. Veja quantas coisas boas a gente recebe. Então, vamos contar as coisas boas e não as coisas ruins. E quando a gente conseguir contar as coisas boas, a gente vai se dar conta que a gente está recebendo muito mais do que a gente esperava. Não imitemos os outros, procuremos encontrar-nos e ser nós mesmos, pois inveja é ignorância e a imitação é suicídio. Falei, nossa, que forte isso, né? Inveja é realmente ignorância. Agora, imitação é suicídio, claro. Eu cheguei à conclusão que sim, que ele tinha razão, porque uma pessoa que vive imitando outra ou outras anula sua própria personalidade, mata a sua personalidade. Então, é suicídio. Então, seja você mesmo e faça o melhor que você puder. E aí a gente começa a estabelecer um caminho para ser feliz. Quando o destino nos... Isso aqui eu achei fantástico. Quando o destino nos entregar um limão, procuremos fazer uma limonada. Né? Agora, nessa época de calor no Brasil, ou seja, caso alguma coisa ruim de acontecer, o que de bom você pode fazer com isso? Porque quando vem uma coisa ruim, a nossa tendência de imediato é
se retrair, a tensão vai lá para cima e a gente não consegue pensar em nada. Vocês já viram filmes? Esses dias eu também no trabalho aconteceu assim uma coisa ruim. Falei, tá aí uma oportunidade. O resultado foi fantástico, porque eu consegui pegar aquele input ruim e usei a oportunidade. E deu certo. Então, quando o destino nos entregar o limão, procuremos fazer uma limonada, ou seja, caso alguma coisa ruim de acontecer, o que de bom eu consigo fazer com isso? De repente, vem uma grande oportunidade e eu já não está vendo. Esqueçamos a nossa infelicidade procurando criar um pouco de felicidade para os outros. Quando somos bons para os outros, somos melhores para nós mesmos. Aqui, fantástico. Ação e reação. No momento que a gente faz o bem, a gente está fazendo o bem para nós mesmos. A prece, ele fala na prece, atende a 3 necessidades psicológicas, Fátima, isso é super interessante, básicas comuns a todas as pessoas, quer acreditem ou não em Deus. Ajuda a transformar em palavras exatamente o que está nos perturbando. A gente começa a enxergar o problema. A gente começa a entender o problema. É quase impossível enfrentar qualquer problema quando ele não é claro, quando ele está oculto, quando ele está nebuloso. A prece dá a sensação de que não estamos carregando sozinhos o nosso fardo, porque Jesus, ele ainda falou nas bem-aventuranças, venham até a mim aqueles que estiverem sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele prometeu isso. Então, só daí já é um aspecto psicológico super importante. Dá a sensação de que não estamos carregando sozinhos o nosso fardo. A gente começa a dividir, que seja com Deus, que seja com Jesus, com os espíritos, amigos. Põe em prática o princípio ativo de fazer. É o primeiro passo para a ação. Porque quando... Veja, aquilo que a Ana falou também é tão interessante, né? Quando você quer falar com Deus, vai para um cantinho, sossegado e tranquilo, e fala com Deus. Recomendação de Jesus. E quando a gente faz isso, quantas pessoas falam, Deus falou comigo, Deus me deu essa ideia, né? Pode ser a influência de um espírito amigo. E quando a gente começa a abrir o coração, começa a abrir a nossa cabeça, começa a dividir os problemas com Deus, com a espiritualidade, com Jesus, a gente recebe também intuição, a gente começa a receber ideias para tratar o problema, para resolver o problema. A crítica injusta é frequentemente um cumprimento disfarçado. Olha que bacana isso. Quer muitas vezes dizer que você despertou ciúme e inveja. Quando alguém vai lá e te critica, te enfia lá aquela faca, né, nas costas, lá, frequentemente um cumprimento disfarçado. Quer muitas vezes dizer que você despertou ciúme e inveja. Lembre-se de que ninguém chuta um cão morto. Ninguém. Eu nunca vi alguém chutar um cão morto, né? Mas é muito interessante. Você está sendo criticado é porque algo bom você fez. Né? Tenta avaliar. Vamos tentar avaliar isso. De repente você fala assim, puxa, eu fiz tudo certo. Mas o outro não tem a capacidade de fazer isso e por isso está me criticando. Haja da melhor maneira que puder. Aquilo que eu estava falando antes. Depois, abra o seu velho guarda-chuva e evite que a tempestade de críticas escorra pelo pescoço. Olha que coisa bacana que ele está falando aqui. Haja da melhor maneira que puder. Depois, abre o teu velho guarda-chuva para se proteger das críticas. Conservemos um registro das tolices que cometemos e critiquemos a nós mesmos. Olha só, né? A gente não erra? Erra. Mas, quando a gente erra, a gente tem que aprender algo com o nosso erro, para não cometer o erro de novo. Né? Ele fala aqui de tolices, então tolice já é um erro um pouquinho mais sério. Já que não podemos esperar ser perfeitos, não somos perfeitos, sabemos disso. Peçamos uma crítica honesta e construtiva que nos ajude. Né? Podemos falar com os nossos amigos, eu posso, de repente, um dia
pedir ajuda para o Luciano, para o Zé. Pô, o que você acha? Né? Conversar. E é tão difícil, né? Quando a gente fala crítica, é uma crítica construtiva, né? Difícil, crítica construtiva. Mas, às vezes, fala, olha, você podia melhorar esse aspecto, né? Um conselho pode mudar muita coisa. Descanse antes de cansar. Né? Você sabe que você vai ter um trabalho exaustivo, uma ação exaustiva. Descanse, relaxe. Adquira forças. Não adianta, é a mesma coisa, né? O soldado vai para a guerra, o que ele faz primeiro? Ele vai lá e descansa. O atleta, ele vai para a Olimpíada, ele vai fazer lá a corrida de 10 mil metros, né? Vai fazer a maratona e tudo mais. Ele tem que descansar, então descanse antes de cansar. Senão você não aguenta. Aprenda a relaxar durante o trabalho. Aprenda a relaxar durante a sua vida. Eu faço aqui o trabalho, eu faço um paralelo com a vida. Aprenda a relaxar também na sua vida. Até mesmo esses dias, o Luciano hoje também mandou para mim, né, coisas ali, fotos tão bonitas da ilha. Estava relaxando, eu também hoje relaxei. Aqui a gente aproveitou o dia de sol, né? A gente tem que relaxar, a gente tem que aprender a relaxar, porque senão a gente não aguenta, né? E relaxar de uma maneira, eu diria assim, responsável. Né? Proteja a sua saúde e sua aparência relaxando em casa. Porque casa é o nosso lar. Nosso lar é nosso refúgio, onde a gente consegue recarregar as baterias. Proteja a sua saúde e sua aparência relaxando em casa, não na rua, na casa dos outros. Aplique estes quatro bons hábitos de trabalho. Aqui veio um S a mais, mas depois eu corrijo. Limpe a sua mesa de todos os papéis, exceto aqueles que digam respeito ao assunto que tem nas suas mãos. Aqui eu faço de novo um paralelo com a vida. Limpe o teu coração de todos os sentimentos ruins, de tudo aquilo que não faz bem para você. Limpa. Deixa no teu coração, na tua cabeça, aquilo que é importante para você poder executar as ações que você tem que executar. Faça as coisas pela sua ordem de importância. Quando a gente está tão preocupado, a tendência é que a gente fique confuso, a gente não sabe mais para onde correr, a gente não sabe mais o que fazer, ou o que é prioritário, o que não é prioritário, a gente perde o rumo. Defina prioridades. Faça as coisas pela sua ordem de importância. A gente às vezes tem que fazer isso, fala assim, não tem que fazer aquilo. Não, isso pode esperar, eu vou agora terminar isso, porque senão a gente não termina nada. E aí a nossa vida se transforma numa tempestade de confusão. Quando tiver de enfrentar um problema, resolva imediatamente, se tiver à sua disposição todos os elementos necessários para tomar a decisão. A gente, às vezes, se acovarda. Esse é o grande problema. Vem um problema. Você tem como resolver ele imediatamente? Deixa para depois. Só que depois, esse problema, ele pode se autoalimentar e ele vai crescendo. O probleminha, de repente, pode ser um problemão. E você fala depois, caramba, eu podia ter resolvido esse problema no início. Aprenda a organizar, a delegar e supervisionar. Isso ele está falando de trabalho. A gente precisa também organizar nossa vida diária. Né? A gente precisa ir para o supermercado, a gente precisa cuidar da escola dos filhos, a gente precisa cuidar da casa, a gente tem que se organizar. A pior coisa na nossa vida chama-se desorganização. E às vezes a gente tem que chegar assim, filho, cuida disso para mim. Ou para a mulher, para o marido, cuida disso para mim. Aí você delega. Aí você fala, já fez isso? Você já fez o que eu te pedi? Você está gerando preocupação, está infernizando o outro. E não tem capacidade de esperar que aquela situação se resolva, que a pessoa também tem as suas prioridades e precisa
também ter condições de executar as tarefas. Põe entusiasmo no seu trabalho, põe entusiasmo na sua vida. Né? Não, até a Fátima, aquele dia, né? A vida é tão bonita, e é bonita. Põe entusiasmo na sua vida. Por mais problemas, põe entusiasmo. O pior para mim, eu acho que é uma pessoa que não consegue, não tem mais entusiasmo, não tem mais motivação para viver. Isso é o pior. Lembre-se de que ninguém nunca morreu por falta de sono. É a preocupação com a insônia que nos causa dano, não insônia. Vocês já viram aquelas pessoas que vão para a cama, que já estão com problema de dormir, e falam assim, meu Deus, eu não vou conseguir dormir hoje por causa da insônia. E já começa a se preocupar com a insônia e depois não consegue dormir mesmo. E é uma situação que gera um problema tão sério que mata. A pessoa, uma hora, está esgotada, não consegue mais dormir de tão cansada que está, e isso mata. Então, vamos tentar deixar claro, nada disso aqui é um milagre, é um livrinho escrito, tudo pode ser feito. Mas também temos que ter esse cuidado de chegar e falar assim, espera um pouquinho, problema está me incomodando? Tá. Mas o momento do sono é importante para eu ter condições de reavaliar, recuperar energia, ter novamente forças para poder acordar no outro dia e resolver o que eu tenho que resolver. E acabou. Muito bem. Paro de falar agora, deixo tudo com vocês. Alô? O silêncio de vocês me preocupa. Tem um problema, uma preocupação aqui. Parece mesmo, o silêncio faz parte do negócio. É. Esperar a gente respirar primeiro. Falei demais, né, gente? Marcos. Oi? Não falou nem o suficiente. Você devia ter falado mais. Eu ia falar isso, continua. E assim, Luciano, eu acho que aquilo que você falou aquela vez, cara, é tão legal, né? Porque a gente fala, Dale Carnegie, de alguma maneira, Dale Carnegie marcou a tua vida, marcou a minha. E dali eu fiz já uma vez uma extração para fazer uma palestra no centro de São Paulo que as pessoas adoraram, né? E, cara, é uma coisa tão... que o cara falou lá no início do século XX, que a gente pode aplicar com tranquilidade ainda hoje nas nossas vidas, e tem muito a ver com o espiritismo. Tem muito a ver com o espiritismo, com o cristianismo, com a nossa fé, né? Eu acho, Marcos, que fala muitíssimo mais com a gente atualmente, porque a gente esqueceu muita coisa no meio do caminho. A gente foi se perdendo, se envolvendo com a correria, a tecnologia, não sei o quê, e foi se afastando de tudo isso. É como um chamamento. Exato, é bem por aí. Porque, Tati, eu comecei a preparar essa apresentação, eu falei, caramba, quanta coisa eu já esqueci. Para mim foi... É como se fosse, né, reciclar na minha cabeça, né? Eu reciclei. E a gente esquece. Você deu vários feedbacks para mim da minha última semana. Eu? A gente só lamenta que algumas pessoas que verdadeiramente precisavam ouvir esse seu trabalho da tarde, não importa as razões, não estiveram presentes. Exato. E tem um pequeno detalhe, esse vídeo só vai para aquela plataforma de vídeos, não agora, porque a gente está com problema técnico no computador. Então, hoje quem está aqui presente está sorvendo do teu conhecimento, baseado naturalmente em Dale Carnegie, e eu até faço aqui uma outra sugestão, uma outra provocação. Você poderia fazer um outro estudo não só sobre essa obra, como também aquela outra de autoria do próprio Dale, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, que traz um embasamento sociopsicológico e comportamental dentro de um posicionamento ético. E a gente entende esse ético como sendo um comportamento cristão também. É claro, é isso aí. Fica a proposta. É isso aí. Bacana, legal.
E assim, cara, são coisas tão básicas, né? A Tati falou também, o Nápio, o Zé, a- são coisas tão básicas e a gente começa a olhar isso e fala assim, espera um pouco, por que que eu esqueci tudo isso, né? Porque a gente começa a se envolver, a gente começa a permitir que os problemas nos dominem. E aí a gente está perdido, está lascado e aí o barco começa a afundar. E para recuperar um barco que está afundando é muito mais difícil, muito mais difícil. É verdade. Eu vou fechar minha fala com essa simples colocação. Quem tiver a oportunidade de adquirir a obra e ler fortemente, eu tenho certeza que o Marcos também, sugerimos que faça, porque é uma maneira de lidar com questões práticas, emocionais, psicológicas, de uma forma muito mais simplificada do que a gente pode supor. Então, assim, é uma base segura de como bem viver na nossa condição, independente de religião. Exatamente. Ele faz referências a Jesus, ele faz referências à igreja. Ele usa muito como exemplo Jesus, dá alguns outros exemplos, mas nunca qualquer relação à religião. Ele simplesmente trata as coisas de uma maneira positiva, ele tenta. Às vezes a gente, quando está envolvido num problema, né, assim, a gente fecha a cortina, a gente tem essa tendência, né? Quando a gente está com problema, briga com alguém, briga com o marido, briga com a mulher, não sei o quê, se tranca no quarto, fecha a cortina e deixa tudo escuro. Ele vem assim, ele abre a cortina e deixa o sol entrar. É bem por aí. Será que esse livro tem PDF? Tem, sim. Eu olhei esses dias, sabe? Tem que tomar cuidado porque PDF e esses livros que não são espíritas, temos que tomar cuidado porque também é fonte de vírus, tá? Tem na Amazon, eu comprei baratinho pela Amazon um resumo do livro, tá? Que é aquele Kindle. Mas na Amazon Brasil, você consegue comprar esses livros, que é a nova edição. Meu, é baratinho. Nossa, já comprou no Brasil, né, Cris? Agora na nossa última O viagem. livro físico também você consegue achar ainda? Sim, eu vou pegar o livro para vocês. Peraí, eu mostro. Sim, a Cris está perto dos livros, aí faz alguma coisa, mulher. Tem não só o tamanho normal, né, de livro comum, como também tem os pocketbooks, né, os livros pequenininhos, para quem gosta de ler em viagens, né? Exato. Integral, o mesmo conteúdo. Esse é da era digital. Quer ver? Mostra o vermelhinho, Cris, mostra o vermelho. Tá. Aí, ó, como evitar. Essa já é a nova edição. Como evitar preocupações e começar a viver. E eu fiz o curso. Eu trabalhei numa empresa. E esse é o que o Luciano. É isso aí. É isso aí. Excelente. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E eu trabalhei numa empresa de consultoria em Blumenau, e onde o dono, ele gostou tanto que ele exigiu que todos os funcionários fizessem. Eu fui lá fazer, eu falei, que maravilha, coisa de louco isso, né? E ele fala também, um dos objetivos é fale de maneira eficiente. Então a gente tinha no curso 10 minutos para dar um recado, contar uma história e fazer as pessoas chorarem. Você tinha 10 minutos para para contar uma história extremamente positiva e outros 10 minutos depois uma outra situação para você contar uma história para as pessoas chorarem, né? É interessante, você começa a perceber que se você usar bem o tempo que você tem à tua disposição, você vai direto no ponto, né? Isso é legal. Marco, você falando aí, eu lembrei de uma situação que eu passei. A minha família tinha locadora desde que eu era pequena, né? E quando eu cresci, eu me formei em publicidade e propaganda, mas eu não quis ir para São Paulo, morar em São Paulo, e resolvi assumir a administração da locadora. Enfim, aí já fazia um tempo que eu estava lá e caiu na minha mão um livro que chama Quem Mexeu no Meu Queijo. Não sei se você conhece esse livro. Ele é transformador, assim, Eu conheço. Conhece? Aí eu li, eu fiquei assim maravilhada. Falei, gente, vou dar esse livro para todos os funcionários ler. Aí dei.
O mais velho que estava lá, ele estava lá há 12 anos. Sabe o que aconteceu? Ele pediu as contas. Porque ele se achou que ele era o ratinho. Você sabe que às vezes... De alguma forma, influenciei. Não sei se era a maneira que eu queria que eles melhorassem no empenho deles. Você sabe que às vezes você pega um livro desse, que mexe no meu queijo, ou como evitar preocupações e começar a viver, de repente você descobre que aquele trabalho que você sempre achou que era tão importante na tua vida, já não é mais tão importante assim. A gente tem que pensar nisso também. De repente, você fala assim, eu levanto todos os dias, vou para aquele trabalho, não sei o que, blá, 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 e de repente você descobre, você lê algo, você fala assim, opa, eu posso ser feliz com menos, eu posso me desgastar com muito menos, né? E foi uma decisão que eu tomei, Tati, por exemplo, no momento que eu saí do banco, deixei de ser um executivo de tecnologia do banco. Falei assim, não quero mais, não cabe mais na minha proposta de vida. Hoje eu tenho outro trabalho, com um rendimento menor do que eu tinha no banco, mas sou mais feliz, estou mais tranquilo. Porque se fosse no banco, eu estava aqui agora com o celular ligado, esperando que a qualquer momento entrasse uma bomba. Isso te arrebenta. Não é, Cris? Né? Eu era responsável por todos os problemas de tecnologia do Banco Santander na Alemanha. Aí você imagina, não tinha noite, não tinha... Eu tinha que estar sempre conectado, sempre... Aí eu falei assim, chega. Né? E às vezes a gente aí lendo um livro desse, que quem mexeu no meu queijo, ou de repente você descobre que você é o rato, ou você descobre que é o queijo. E que tem gente comendo queijo, você fala, peraí, eu sou queijo, eu não quero que me comam, não. Né? Então, você tem que preservar o teu pedacinho de queijo também, né? E preservar o teu pedacinho de queijo, às vezes, pode representar também assim, deixa eu cuidar um pouco da minha vida, cuidar de mim, né? Da minha saúde, daqueles que estão perto de mim, daqueles que me amam, daqueles que me ajudam. Né, Cris? Sim. Oi, deixa eu contribuir com alguma coisa aqui, o meu pensamento. Primeiro, deixa eu falar uma coisa que eu observei aqui, não é, Cris? Ontem ele estava reclamando que você estava do lado dele e você disse que hoje ia ficar longe, mas você já viu quantas vezes ele chamou a Cris? É verdade, pensei nisso. Não dá para ficar longe. Pois é, isso que só tem, assim, alguns metros. Muito interessante. Ei, Marcos, todas as colocações que você fez foram, assim, maravilhosas, né? Esse livro realmente é muito, muito interessante. Essa questão do compartimento nos faz pensar para a gente realmente se ater com o presente, com aqui e agora, com viver cada minuto, cada instante, pensando no aqui e agora. Se a gente consegue fazer isso, só de eu pensar aqui agora, se eu conseguisse colocar um compartimento com o meu passado, né, fazer uma divisão e deixar ele lá fechado, e eu não conseguisse lembrar de nada, realmente essa divisória me fizesse viver só o meu momento atual, aqui e agora, e eu também não me preocupasse com o futuro, eu estaria vivendo muito mais consciente, Sim. muito mais pé no chão, entendeu? Isso é que é muito legal nesse estudo que ele faz, né? É muito interessante mesmo. Por exemplo, eu anotei aqui, Fátima, você me desculpa, por favor, Fátima, me perdoa. Que tomei a visão que chegamos ao fim do estudo. Vamos fazer a prece, e aí depois a gente continua um pouquinho ainda a conversar, aí você fala das suas anotações. Desculpa. Tá? Obrigado, Marcos. E, por favor, ninguém saia da sala após a prece final. Isso. Luciano, você quer fazer a nossa prece?
Sim. Ai. Por favor. Então vamos nos concentrando ainda mais naquele que nos permitiu estarmos hoje aqui, todos nós reunidos, encarnados e desencarnados. O doce Rabi da Galileia, nosso mestre Nazareno, que nos possibilitou uma tarde agradabilíssima de conhecimentos há muito esquecidos, algumas vezes estudados, outras vezes perdidos nos recônditos de nossas mentes, expandindo os nossos sentimentos na direção do mais alto, e rogando a Jesus que acolha todos esses nossos irmãos de caminhada que neste momento deixam a Terra, muitos ainda confusos pela nova condição que a partir deste momento irão viver, muitos revoltados, sequiosos de justiça, porque pretendiam ficar mais tempo entre nós. Conceda-o, Jesus, através de vossa amorável Mãe, Maria de Nazaré, o acolhimento de todos esses irmãos de caminhada que retornam agora à pátria espiritual, à verdadeira vida. Que sejam todos acolhidos pelos seus entes, seus familiares mais amados e anjos tutelares, esclarecendo, Senhor, da nova condição. Condição essa, meritória, certamente, uma vez que sabemos que não cai uma única folha da árvore sem a permissão do nosso Pai de amor, de misericórdia, de justiça. E assim, Jesus, mais uma vez, aceite as nossas singelas preces, com os pensamentos e sentimentos mais profundos e sinceros, esperando em vós que cada um de nós, um dia, estejamos todos novamente reunidos em vosso entorno, não apenas no vosso nome, mas ao seu lado, vislumbrando essa luz, esse grande sol central, que ilumina as almas e consciências e corações de todo ser humano, independente do credo que tenha proferido, do sistema de crença que tenha adotado, que percebam, Senhor, que verdadeira e efetivamente o que vale a pena é o amor. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Se conosco, agora e graças a Deus. Graças a Deus. Bom, eu acho que todos nós merecemos, né, apesar das dores atrozes, né, que abalam os nossos corações e afetam profundamente os nossos seres, porque os nossos amores estão partindo, né? Alguns rostos conhecidos, outros é para gravar. Pode deixar tranquila. Alguns rostos conhecidos, alguns rostos amigos, alguns rostos familiares, alguns rostos muito amados, alguns rostos que nos acompanharam ao longo da vida inteira, muito embora nos últimos tempos estivessem afastados fisicamente. Mas, apesar da dor, sempre existe o bálsamo reconfortante e o consolo maior, né? Que é uma das promessas de Jesus para cada um de nós. A esperança da vida plena e, sobretudo, a certeza que um dia todos nós iremos seguramente nos reencontrar. E a felicidade será então plena,
absoluta, imbatível. E hoje nós tivemos a gratíssima oportunidade de termos o nosso companheiro Marcos Freck, que brilhantemente nos trouxe um fragmento de uma obra não espírita, mas que nos dá um suporte, um alicerce totalmente sistematizado nas suas vivências, nas suas experiências desse autor. E além desse momento agradável, dessas horas agradáveis, né? Quase 2 horas juntos, hoje o nosso grupo Alegria de Florescer completa 1 ano. Então, por conta da data, por conta do nosso amigo Marcos, muito obrigado Marcos e Cris, nós trazemos uma lembrança para marcar 1 ano de Alegria de Florescer. Cris, perdão, Andréia, agora é com você. Então, me orienta aí. Eu vou compartilhar com vocês uma singela Sim, homenagem. só que você E não vou falar muito não, vocês vão ver. compartilhar. Sim, já estou aqui. Lá embaixo, está vendo um ícone verdinho escrito compartilhar? Sim, está tudo em inglês, mas eu estou tentando aqui. No rodapé. Share screen, ele é verdinho. Às vezes aparece com o verdinho, com uma setinha para cima. Clica Está pedindo nele. para conectar o Google com o meu Drive. Conectar o Google Drive com o Zoom. Eu acho que é isso que tem que fazer da primeira vez. É isso? Não sei. Aí tem que ver com o Marcos ou com o Zé Luiz, porque nesse sistema que você está comandando, eu não tenho domínio. Tem que fazer login? Você está com o YouTube aberto? Eu estou com o YouTube aberto. Você está com o YouTube aberto? Sim. Manuel, se você minimiza o YouTube. Eu estou com o YouTube, eu tenho o link dele no YouTube também. Eu copiei o link para facilitar, mas o YouTube está por aqui. Não, vai dificultar, vai entrar como mensagem de texto no chat. Você tem que abrir o YouTube na página que você precisa. Tá, o vídeo está aberto aqui no YouTube, está aberto. O que eu faço agora? Minimiza. Espera aí. Você está vendo o Zoom agora? Minimizei o YouTube, já está aqui. Agora o Zoom está na sua tela, não está? Do computador? O Zoom está no computador. O YouTube sumiu. Minimizou. Então, maximiza o Zoom. O YouTube está na tua bandeja. É importante que a tua tela do Zoom esteja totalmente exposta para você. O Zoom está aqui. Eu estou vendo o Zoom, mas não está totalmente, tá? Ótimo. Então, só um minutinho. Você maximiza o Zoom. Só está a metade da tela do teu computador. Maximiza o Zoom. Ok. Vai lá embaixo. Aí onde você está olhando, é na bandeja, câmera, ao lado, tem um íconezinho chamado Share Screen. Ele é verde. Ele só se destaca na cor. Sim. Não é para cima, é embaixo. Clica no Zoom, clica nele. Embaixo, Andréia. Isso. Aí vai abrir uma outra janela. Sim. Quando você clicar nele, vai abrir uma janela. Embaixo à esquerda tem 2 ícones. Você tem 2 quadradinhos. Otimizar o áudio do computador. Tá vendo? Você clicou Share Screen, abriu uma outra janela. Sim. Aí do lado esquerdo tem 2 quadradinhos. Está escrito em português, otimizar áudio do computador. Tem sim, bem embaixo à esquerda. Quer que eu mostre aqui? Por favor, Cris. Eu sabia que eu ia ter dificuldade de fazer isso. Eu já tinha tentado. Espera aí. Tá vendo? Presta atenção, Andréia. Andréia, presta atenção na Cris.
Cris, fala um pouquinho para você, a sua imagem aparecer na tela, ela poder... Espera aí, só um pouquinho. Ou... Eu posso mandar o vídeo para a Cris e a Cris faz isso. Se eu mandar para o WhatsApp da Cris, resolve? Eu acho que você pode... É um vídeo do YouTube. É um vídeo do YouTube. Coloca no chat aqui o link dele. Faz um copia o link e coloca no chat. Aí a Cris pega. Ok. André, ele está público? Eu botei público porque eu sabia que ia dar problema. E depois que começou a reunião, eu botei público. Okay. Entendeu? Esse é o link. Mandei para a Cris o link. Tá. Agora ela vai fazer. Não sabia. Tá, só um pouquinho, gente. Obrigada, Cris. Imagina. Gente, enquanto isso, eu vou falando um pouquinho. Nem precisa. Nossa, como ela é boa essa Cris, hein? Isso aqui é... Você cuidou do aspecto do som também, né, Cris? Peraí. Muita calma nessa hora. Tem uns detalhezinhos aqui. Pronto. O vídeo é autoexplicativo, né? Então, vocês vão entender. Pode pôr? Pode, por favor. Bom dia! Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz. Ouve com atenção e cuidado. Não te apresses em cortar o assunto como se já o tivesse entendido. Há pessoas que têm dificuldades de expressão e tornam-se difíceis de ser compreendidas. Após ouvires, se a circunstância permitir, dialoga um pouco com o expositor, a fim de que o tema te fique esclarecido e o aprendas. Quem ouve bem, penetra melhor nos ensinamentos que lhe chegam. Ouvir é ainda uma arte pouco exercitada. Bom dia! O dia de hoje fornecerá exatamente as oportunidades de que precisamos para compor com estrofes e versos harmônicos o poema da nossa vida. Nossas experiências da vida não acontecem por acaso. O planejamento divino nada faz sem um desígnio proveitoso. Tudo tem sua razão de ser. Não é preciso desespero nem preocupação. Tudo acontece como tem que acontecer. Hamed, no livro Renovando Atitudes. Muita esperança e saúde nesse novo ciclo que se inicia. Que saibamos aproveitar as oportunidades para renovarmos-nos. Bom dia! No livro Evangelho e Vida, abrem-se os portais da nova era. Estais preparados para viver sob suas luzes? O Evangelho percorreu o tempo convocando-nos.
é chegada a hora. A vida exige transparência e firmeza de atitudes. Só a fé verdadeira será capaz de acionar as alavancas do progresso. Bom dia! Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz. Não te esqueças das pessoas que transitam em situações mais humildes e difíceis do que a tua. Faze-te amigo delas. É fácil desejar compartilhar das alegrias, dos momentos de triunfo, das situações invejáveis que os outros experimentam. O ideal é ser companheiro de todos. A situação financeira, o poder, a saúde e a juventude são transitórios. Converte o teu amor na mais valiosa conquista da tua vida, repartindo-o com todos os indivíduos. É isso, parabéns ao seu trabalho, Maria Raquel. Esse é um trabalho coletivo. A ideia de fazer esse vídeo surgiu há um tempinho atrás. Eu compartilhei com o Luciano. Em seguida, a Eliana, ela começou a transcrever as mensagens que Raquel nos presenteia a cada manhã com esse carinho, com essa voz doce. E essas mensagens iluminam as nossas manhãs. Mesmo quando eu não consigo participar efetivamente do estudo às 16 horas, eu faço questão de ouvir a voz da Raquel e de me alimentar daquela mensagem que certamente vai para muitas pessoas acalentar, acariciar, iluminar. Então, Raquel, meus parabéns a todos que estão aí, todos que participam e que participaram e que compuseram, que compõem esse trabalho maravilhoso. Muito obrigada pelas imagens, que são imagens de todos vocês que me enviaram, quem pôde enviar. E é isso, gente. Muito obrigada. Parabéns. Muito bonito, muito legal. André, eu amei, principalmente que você concretizou uma ideia que eu tive com o Marcos no aniversário dela, que a gente não conseguiu concretizar, e você fez, foi lindo, lindo. Eu fiquei sabendo, Tati, que você também foi inspirada, né? Então, a inspiração, ela chegou para mim, chegou para você, chegou para a Eliana, e foi chegando aos poucos, né? E é isso. E a ideia, gente, é que seja um mês comemorativo. Nós temos algumas mensagens aí nesse vídeo, mas a ideia é lançar um vídeo por semana durante esse mês de aniversário do grupo. O que vocês acham? Legal. Aprovadíssimo. Renato, segura a Raquel aí.